Em 1 João, capítulo 3 e versículo 9, está escrito: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Aqui encontramos na palavra de Deus o contraste com muitas pregações que a gente vê por aí, porque de acordo com a palavra de Deus, aqui que foi lido, aquele que é nascido de Deus não permanece pecando, não permanece na prática do pecado. Porém, a palavra de Deus diz que aquele dizer que não tem pecado é mentiroso. Existe uma grande diferença entre a pessoa ter pecado, porque pecou no passado, e aquele que ainda está na prática do pecado. Aquele que não abandonou a prática, continua nela. Ainda que ele seja um pastor, ainda que ele seja um obreiro, se ele permanece na prática do pecado, ele não ainda foi nascido de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus não pode permanecer na prática do pecado porque é nascido de Deus. E de acordo com a palavra de Deus, o que permanece nele é a divina semente, é o Espírito Santo de Deus que está nele, que vai convencer ele do pecado, que se ele continuar na prática do pecado, ele será condenado ao fogo do inferno, porque não tem como uma pessoa continuar na prática do pecado e não ser condenado. De acordo com a palavra de Deus, aquele que é nascido de Deus, ele não permanece na prática do pecado. Talvez alguém possa dizer: não, mas o meu pastor, ele dá umas escorregadinhas de vez em quando, e até ele mesmo também dá, mas Deus perdoa, sim. É claro que Deus perdoa. A palavra de Deus diz que Deus é longânimo e ele é poderoso em perdoar. Porém, a Bíblia diz que o que alcança o perdão de Deus é aquele que arrepende e abandona a prática do pecado. Mas aquele que não arrepende, não abandona, esse peca hoje, pede perdão, amanhã ele torna a pecar, torna a pedir perdão, e na verdade ele está fazendo uma chacota, uma brincadeira com Deus, porque ele não arrependeu de verdade, e Deus, de acordo com a palavra de Deus, com Deus não se brinca. Todo aquele que brinca ou zomba de Deus não vive para depois se gloriar e achar que é o vitorioso. Ele será derrotado, será destruído de acordo com a palavra de Deus. Portanto, o vitorioso é aquele que é nascido de Deus, porque não vai permanecer na prática do pecado. Visite a Igreja Pentecostal Cristo Jesus Vive, Avenida João 23, número 206. Deus tem uma bênção para você, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo. Em nome do Senhor Jesus, eu decreto a vitória de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém?